Boa noite, meus queridos irmãos, irmãs. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite reunidos para adorar e exaltar ao nosso Deus, porque somente Ele é digno de toda honra e toda glória. Para começarmos nosso culto nessa noite, gostaria de começar fazendo uma oração de exaltação, de glorificação ao nosso Deus. Peço aos irmãos que curvem suas cabeças e vamos orar para darmos início ao nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Santo e bendito Deus, te exaltamos, te bendizemos, ó Pai. Glorificamos teu santo nome nessa noite, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ó Pai, nós bendizemos ao Senhor por tua bondade sobre nossas vidas, por tua misericórdia derramada, ó Pai, sobre cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Obrigado, ó Deus, pelo nosso nome escrito no livro da vida. E obrigado, ó Pai, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, nesse momento, podendo adorar e exaltar ao teu santo nome. Ó Pai, que o Senhor possa operar no nosso meio, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã que entrou aqui nessa noite. Ó Pai, não permita que nós saímos daqui da mesma forma que nós entramos, ó Pai, mas que esse culto nessa noite sirva também para nos fortalecer, para nos alicerçar cada vez mais na Tua presença. Aumenta a nossa fé, aumenta, ó Deus, o nosso amor pelo Senhor, o nosso temor ao Senhor. Pedimos nessa noite a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos entoar, meus queridos, nessa noite o hino número 3. Hino número 3, a igreja em adoração, exaltando e bendizendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 146.
Convido os irmãos a ficarem em pé, fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Salmo 146. Nós vamos fazer assim: eu vou fazer a primeira leitura, as irmãs fazem a segunda e os homens fazem a terceira. Eu faço a primeira leitura, as irmãs fazem a segunda e os irmãos fazem a terceira. Salmo 146, o verso 1 ao 10. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem os filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. Todos. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. Os irmãos podem se sentar e bênção, meus queridos. Vamos fazer mais uma oração de exaltação e glorificação ao nosso Deus, por Ele ser esse Deus que reina de geração em geração. Peço ao João que esteja fazendo essa oração, glorificando ao nosso Deus essa noite, em nome de Jesus. Pai, Deus bendito, Deus de excelso amor, grandioso e exclusivo, maravilhoso, tu que guarda os nossos caminhos, nos direciona, nos guia, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. Sem ti nada somos e nada temos, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é dedicado justamente a ti, Senhor, e unicamente a ti, que é o Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor. Pai, obrigado por este momento, por este culto, pela oportunidade de estar aqui rendendo graças Obrigado, a ti, Senhor. E por cada um, Senhor, que se faz presente, Pai. Grandioso Deus, louvado seja o teu santo nome, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos ainda, meus queridos, abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas. Fazer a leitura do texto nessa noite, bem conhecido. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Esse momento é o momento em que nós vamos clamar ao Senhor pelo seu perdão por nossos pecados. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vamos ler todos juntos esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos clamar, meus queridos. Diz o conselho do Senhor aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Precisamos orar. Precisamos confessar ao nosso Deus as nossas falhas e os nossos pecados. Nós somos pecadores, nós somos falhos, somos limitados e precisamos da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Por isso, nesse momento nós vamos inclinar nossa cabeça e você, no seu lugar, vai pedir perdão ao Senhor pelos pecados que você tenha cometido, pelas falhas que você possa ter cometido diante do Senhor. E depois de um minuto de confissão de pecados silenciosos, eu peço ao presbítero Ari que quebre o silêncio com a confissão de pecados audível. Vamos curvar nossas cabeças e vamos pedir perdão ao nosso Senhor, em nome de Jesus.
de reconhecermos, ó Deus, que nós não somos nada sem a presença do Senhor. Verdade. Como acabamos de ler, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se correr seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações e sararei a sua terra, e perdoarei os seus pecados. Querido Deus, o que nós queremos pedir para o Senhor, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, que o Senhor esteja tirando de cada um de nós, ó Deus, o nosso orgulho, de achar, ó Deus, que nós somos alguma coisa, e que nós resolvemos as nossas coisas, e que nós nos dependemos do Senhor. E quando nós estivermos pensando assim, e quando nós estivermos agindo assim, o Senhor não vai agir as nossas orações. Querido Deus, coloque em cada um de nós um coração contrito ao Senhor, um coração humilde, um coração dependente do Senhor, e reconhecer, Deus, que somos pecadores e carecemos do Senhor a todo momento, a toda hora. Nossa. É por isso que a tua palavra nos diz que há muitos fracos doentes na tua casa. Porque deixa de buscar o Senhor, deixa de interceder o Senhor, deixa de reconhecer a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. É verdade. O Senhor é o nosso Deus soberano e nós somos os teus servos. Querido Deus, faça com que nós possamos, ó Deus, sermos humildes e compreendermos, ó Deus, que nós precisamos do Senhor e pedir ao Senhor que venha nos perdoar os nossos pecados. Todas as vezes, meu Pai, com pensamento, obra, interpretações que nós cometemos, meu Pai. A tua palavra ainda diz que aquele que disser que não tem pecado, nisso está mentindo. Nós somos mentirosos se dissermos que nós não temos pecado. Nós somos pecadores, e carecemos da misericórdia do Senhor. Perdoa, Deus, o meu pecado, perdoa, Deus, o pecado da minha família, dos meus filhos, e desta igreja. Tenha misericórdia. Tem misericórdia. Não olhe, Deus, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para o nosso Deus, mas olha, Deus, com misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. É isso que nós estamos pedindo, não em nosso nome, mas no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Vamos nesse momento entoar o hino 58, Ofertas. Enquanto nós entoamos esse hino, os irmãos tiverem trago seus dízimos e suas ofertas, estão com a oportunidade de trazer até o gasofilácio. Hino 58, Ofertas. Minha vida com seus bens provém de ti, Senhor. Saúde, paz, abrigo e pão são dons de teu amor. Ora, bebidas, Pai de amor, e aquilo que me dás. Erros em campo desviar, em causas vãs ou más. Não deixe que meu coração se envolve no prazer e no fluir de muitos dons eu venha te esquecer. Como teu eu quero dar à igreja em proporção. Quantas bênçãos recebi de tuas próprias mãos. Aceita a minha oferta, ó Deus, e bênçãos na minha flor. Sim, dá-me sempre de ofertar a causa de Jesus. O diácono vai estar orando, consagrando os dízimos e as ofertas nesse momento. Deus, Pai, nós vamos
Nesse momento, meus queridos, nós vamos estar adorando ao nosso Deus, sendo conduzido por alguns hinos pela equipe de louvor. Se eu disser Pegando
alegria, né? Viver exaltando e adorando na Nova Jerusalém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei.
que faz maravilhas. Pai, nós cremos num Deus verdadeiro. Nós não cremos num Deus que fica ali parado, simplesmente não faz nada. Mas nós cremos num Deus que move, num Deus que faz aquilo que quer nas nossas vidas, porque nós estamos na dependência do Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que está aqui nesta noite. Senhor, o Senhor conhece a família de cada um. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor sabe aquilo que cada um tem necessitado. O Senhor sabe o milagre que cada um está esperando. Por isso, nessa noite, Senhor, nós clamamos a Ti. Colocamos a vida de cada um diante do Teu altar. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E nós sabemos que a bênção vem no momento que o Senhor tem. Não é no momento que nós esperamos, mas é no momento que o Senhor determina. Senhor, nós cremos em Ti e nós continuaremos crendo em Ti, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que opera milagres. O Senhor é aquele que move as pedras. O Senhor é aquele que move montanhas, porque o Senhor é um Deus verdadeiro. O Senhor é um Deus poderoso. Se você crê nesse Deus, você vai cantar mais uma vez que Ele é um Deus de promessas, que Ele é um Deus de milagre, que Ele é um Deus da sua vida, que Ele é o Deus que você segue. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós servimos um Deus verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Amém? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Amém. Senhor, Glória a Deus, meu querido e minha querida irmã que está aqui conosco nessa noite, nesse culto abençoado. Nosso Deus é um Deus de milagres. Deus tem operado no meio da igreja, meus irmãos, poderosamente. E não é mérito nosso não, não é porque nós merecemos não, porque nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é amor. Nesse momento, meus queridos, vamos dividir. As crianças vão descer. Peço à professora das crianças que fique em pé. Nós vamos orar. Vamos orar. Santo e bendito Deus, pedimos tua graça e misericórdia, ó Pai, pela vida da professora das crianças. Pedimos tua bênção também sobre as crianças que vão ter esse minuto, ó Deus, de culto voltado para elas, ó Pai, para a sua idade, para o seu entendimento. Usa, ó Deus, tua serva como instrumento nas tuas mãos, instruindo as crianças, ó Deus, de forma a que elas venham crescer, ó Deus, sempre na tua presença, te servindo e te bendizendo. Usa a tua serva com graça, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus queridos. Agora, meus irmãos, nós vamos passar para o momento da mensagem do Senhor, palavra do Senhor para nós nessa noite. E nessa noite nós convidamos o querido seminarista Daniel Sperber. Ele é seminarista da 5ª Igreja e ele está conosco nessa noite e vai trazer a mensagem do Senhor para nós nessa noite, em nome de Jesus. Então, quero convidar Daniel Sperber, seminarista Daniel Sperber, que vai estar tomando a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria poder estar aqui nessa igreja, nesta noite, podendo falar um pouco mais da palavra do nosso Deus. Minha oração é para que Deus continue a guardar e abençoar essa igreja, como cremos que Ele tem feito até aqui, ao longo de toda a sua história. Continue abençoando também o reverendo Cícero. Desde já agradeço a ele e a todo o conselho pelo convite. Que Deus possa estar guardando e os abençoando. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos pensar um pouco, estudar um pouco a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 12,
Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 19. Marcos, capítulo 12, versículos de 10 a 19. Marcos 12, 10 a 19. Eu vou ler e peço para que os irmãos acompanhem. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreendiam que contra eles proferir esta palavra. Então, desistindo, retiraram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. Chegando-lhe, disseram-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro, e não te importa com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina-nos o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles não trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta esfinge de inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés deixou escrito que se morrer um irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Somente até aqui nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Convido a todos para orarmos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos por estar em Tua presença, agradecemos, ó Pai, por poder estar aqui na Tua casa nessa noite. E viemos te pedir, ó Deus, para que o Teu Espírito nos ilumine, para que a começar em mim, ó Deus, possamos entender essa palavra nessa noite, possamos aprender e sair daqui de fato edificados por ela, ó Deus. E que a Tua palavra fale, que eu seja apenas o Teu porta-voz, ó Deus, que o Teu Espírito venha até nós, nos ilumine e fale conosco, ó Deus, de modo que o que a Tua palavra diz possa ser aplicável às nossas vidas e possamos sair daqui esta noite, ó Deus, de fato, mais conhecedores de Ti, mais conhecedores da Tua Santa Palavra. Nos ajude, ó Deus, a entender Cristo como a nossa pedra angular, a nossa referência. Que o Senhor esteja conosco, Deus. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Meus irmãos, toda construção, todo projeto que nós elaborarmos, ele precisa de uma referência. Seja da construção de um templo, como que nós estamos aqui, seja até colocar alguma coisa em casa, repaginar alguma coisa, tudo precisa de uma referência. Me lembro lá em casa, eu tenho pouco tempo de casado, nós fomos colocar um quadro na parede. A primeira vez que a gente tentou, a gente pegou, colocou, viu mais ou menos com o olho, viu que não estava dando muito certo, aquilo ia acabar ficando meio torto. Nós então pegamos, arrastamos tudo, começamos a medir a distância da parede, calculamos, fizemos tudo para termos uma referência. E aí conseguimos colocar tudo de modo perfeitinho, sem nenhum problema. E dentro desses projetos que muitas vezes não tem muita referência, dessas imagens que a gente vê na internet, eu me lembro certa vez de ver um semáforo, que ele estava de fato numa avenida, mas ele não estava voltado para a avenida, como se a avenida passasse aqui nesse sentido e o semáforo estivesse apontando para o lado de cá, um gramado descampado, não havia nada lá, mas estava ali aquele semáforo completamente sem referência, perdido ali naquela situação. E o que a gente precisa entender é o seguinte: a nossa vida muitas vezes é da mesma forma. Essa noite nós cantamos aqui sobre Jesus ser luz e andarmos na luz como Jesus andou. E hoje nós vamos tentar ver isso, partindo ali talvez de uma outra referência, mas a ideia não é distante, ela é a mesma. Buscarmos seguir um exemplo, uma referência, seja uma luz que nós vemos, seja como o nosso texto vai trazer, e nós vamos estudar isso, uma pedra. Esse é o nosso Deus. E a gente vai ver que quando Deus projetou a humanidade, quando Deus nos criou, Ele de fato fez um projeto muito bem elaborado, ali Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos, até que veio o pecado. E a partir daquele momento tudo passa a dar meio errado, ali o projeto de alguma forma se quebra, perde a sua referência, mas graças a Deus que vem em Cristo Jesus e se tornou mais uma vez a nossa referência.
E olha, nós olhando para Cristo Jesus, podemos dizer, até como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitem a Cristo. Se para isso tiverem que me imitar, tudo bem, mas imitem a Cristo. Ele passa a ser a nossa referência. E quando nós olhamos para as Escrituras, é algo meio recorrente, isso acontece algumas vezes ao longo da Bíblia, a Bíblia, para usar essa referência, ela vai falar de uma pedra angular. Dependendo da tradução que você usar, pode surgir ali outros textos, talvez pedra de esquina ou cabeça de esquina, tem tudo mais ou menos a mesma ideia de pedra angular. E o que é isso? O que é essa pedra angular? Era uma pedra colocada justamente na lateral do edifício, ali, sinalizando, olha, o prédio vem até aqui, ele vai ter mais ou menos essa largura de parede, dependendo da construção, se fosse algo mais elaborado, era uma pedra alta, como se fosse um pilar, e isso é a pedra angular. E por isso, nesta noite, nós vamos pensar sobre o seguinte tema: Cristo, a pedra angular. Vou repetir mais uma vez para que fique bem claro: Cristo, a nossa pedra angular. E nós vamos enxergar isso no nosso texto em 3 movimentos, mas para ficar bem claro, a gente precisa primeiro contextualizar tudo o que estava acontecendo aqui no Evangelho de Marcos, e vai ficar cada vez mais claro como Cristo estava ali se demarcando como uma referência, como de fato um pilar, como uma pedra angular. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, nós vemos que ele vem contar não o Evangelho segundo Marcos, mas o Evangelho segundo Jesus Cristo. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 1, o evangelista já começa deixando isso para a gente bem claro. Então todo o livro vem nos mostrar esse Evangelho de Cristo Jesus. E ao longo do texto, Marcos ele vai nos mostrando, os estudiosos falam isso de forma bem clara, o seguinte: o Evangelho de Marcos mostra Cristo como um rei, aquele rei que viria, cada ação que ele faz é demonstrando que o reino dele está vindo, seja na pregação de João Batista, que diz: preparem-se, está chegando o reino de Deus. Cristo começa sua pregação no mesmo sentido: olha, preparem-se, está vindo o reino de Deus, ele está chegando, ele está entre nós. E ao longo do Evangelho, Cristo vem mostrando como ele é aquele rei que ele estava dizendo que viria, e que ele vai demonstrando, vai ali recebendo aquele seu reinado. E a chegada desse rei, ela causa uma certa estranheza nos líderes religiosos de Israel, de Judá. Os líderes eles ficavam atônitos olhando ali a Cristo Jesus, provavelmente lá de Jerusalém, onde ficava o templo, onde ficava ali a liderança de Israel, observavam Cristo. No Evangelho de Marcos a gente vai ver que Cristo chega em Jerusalém no final ali do seu ministério. Eles provavelmente deviam ter ficado de lá atônitos, talvez assustados. Quem era esse mestre? Quem era essa pessoa que está chegando, pregando e está ali de fato trazendo muitas pessoas? A gente vê Cristo fazendo várias pregações, realizando vários milagres, expulsando os demônios, trazendo cura, libertação, a um povo muitas vezes perdido, sem saber o que fazer. Cristo vem e aquilo assusta tanto a liderança de Israel, que desde lá, Marcos, no capítulo 3 ainda, observe que a gente já está no capítulo 12, eles procuravam matar a Cristo Jesus. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 6, isso vai ficar bem claro. E eles queriam fazer isso porque Cristo não era como eles, como um fariseu, guardador da lei, não. Ele ensinava como quem tem autoridade, diferentemente daqueles fariseus, mostrando ali quais eram as verdadeiras marcas, interpretando corretamente a lei, aplicando corretamente a lei, coisa que ali eles acabavam não fazendo. E esse atrito vai crescendo, crescendo, crescendo ao longo de todo o Evangelho, e no capítulo 11 nós chegamos numa cena fantástica. Meus irmãos, imaginem comigo um homem cercado ali de seus discípulos, chegando em Jerusalém. Esse homem vem montado num jumentinho, e as pessoas ao longo das cidades clamam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito que vem o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. E o povo todo clamando, tirando-lhe suas roupas, preparando o caminho para o rei, colocando para que ele pudesse passar. E com as palmeiras do domingo de Ramos, muito celebrado entre os católicos, eles gostam de rememorar isso, reencenando isso. Mas está lá em Marcos, no capítulo 11, essa história, eles citam lá o Salmo 118, um salmo tipicamente messiânico, onde demonstra um rei que era rejeitado, mas venceu. E esse é aquele que vem em nome do Senhor. E aquilo vai deixando os líderes religiosos cada vez mais tensos. Olha, ele agora não só mais ensina como quem tem autoridade, diferente de nós. O povo não apenas gosta de escutar este homem falar, mas ele vem como rei, como autoridade. Isso é um absurdo.
quem é esse Jesus para que ele faça isso? Nós somos as autoridades de Israel. Se alguém tem que reconhecer o Messias aqui, não é esse povo que mal conhece da Bíblia, somos nós, guardiões da lei. E se tem uma coisa que esse homem não é o Messias, e eles deviam provavelmente pensar isso ali no seu covil, em Jerusalém, nos arredores do templo, no Sinédrio, vendo toda aquela situação que estava sendo montada. Mas como se não bastasse a entrada triunfal, Cristo entrando ali de fato como rei, como um legítimo representante do povo, quando nós olhamos, seguindo o capítulo 11, nós vamos ver Jesus purificando o templo. Ele não apenas se diz como rei, entra ali como rei, mas ao entrar no templo, no território dos fariseus, dos sacerdotes, dos anciãos, ele vem e ele faz uma purificação do templo. Ele pega o pátio externo, o pátio dos gentios, um pátio onde muitos podiam chegar apenas ali, aqueles que não eram do povo de Israel podiam chegar apenas até esse pátio para adorar ao Senhor. Mas ali não havia um ambiente propício como que nós estamos agora, em silêncio e devoção, para adorarmos ao nosso Deus. Na verdade, era quase como se fosse uma feira, várias pessoas vendendo, várias pessoas comprando, os sacerdotes ali gerando muito dinheiro ali de modo ilícito, e vem o Senhor e limpa o seu templo. Minha casa não é um lugar de venda e de compra, é uma casa de oração. Vocês a transformaram em covil de salteadores. Por isso, saiam todos daqui. Jesus ali, se a gente pensar no Evangelho de João, a gente pode pensar até num chicote talvez na mão ali, expulsando aquelas pessoas de lá, para poder purificar a casa do Senhor. E aquilo deixa os sacerdotes, os anciãos, cada vez mais irados com a pessoa de Cristo Jesus. Nós podemos entender isso de certa forma. Ele vinha na autoridade de alguém que eles não tinham, cuidava dos negócios que eles cuidavam, falando que eles estavam errados muitas vezes. João já fazia isso, Cristo fazia muito mais. Nós vamos ali vendo Cristo cada vez mais se colocando à frente do povo, de modo que os sacerdotes, os fariseus, os anciãos, resolveram fazer um plano para matar a Cristo Jesus. Mas para fazer isso, eles não podiam simplesmente, olha, você está condenado à morte. Não podiam. Eles tinham que ter uma desculpa oficial, algo que fosse contra o governo, ou algo que fosse uma heresia, algo que fosse contra o próprio Deus. E eles passam a cada dia mais buscar uma forma de fazer isso. E a gente vai ver aqui que eles vêm até Jesus e perguntam, olha, em autoridade de quem você vem fazendo essas coisas? Tentam pregar Jesus ali no primeiro momento, questionando a sua autoridade. Olha, a gente vai ver isso aí no capítulo 11, a partir do versículo 27, eles perguntam, de quem é essa autoridade? O nome de quem você vem fazendo essas coisas que você vem fazendo? E Jesus, de forma muito sábia, devolve a pergunta para eles, olha, eu respondo se vocês me responderem. O batismo de João, ele era dos céus ou era dos homens? Aí eles ficam naquela dúvida, olha, se nós dissermos que era do céu, ele vai nos dizer, então, por que vocês não acreditaram nele? E a gente deve lembrar que também foi no batismo de João que Deus confirmou a Cristo, olha, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, este é o meu filho. Se fosse, ele vinha na autoridade do próprio Deus. Ou eles poderiam responder que era dos homens, mas aí o povo ia ir contra eles, porque o próprio povo acreditava que João era um profeta. Eles se viram, então, nesse dilema e respondem, olha, nós não sabemos, preferimos falar que a gente não sabe. E Cristo, então, responde para eles de forma ainda mais sábia, contando para eles uma parábola, a parábola dos lavradores maus. Nesse momento, Cristo vai contar a história de um homem que plantou uma vinha, construiu ali um negócio e arrendou alguns lavradores. Um negócio prontinho, com torre de vigia, cercado, tudo pronto para a produção do vinho, as parreiras ali já montadas, tudo pronto. E aqueles homens tinham que simplesmente remeter o dízimo, ou remeter ali o salário, o aluguel daquela vinha para aquele senhor após as produções. E ao final daquele período, o Senhor manda de fato lá seus servos, e eles mandam esses servos embora, humilham aqueles servos. Por fim, aquele senhor manda o seu próprio filho, a este eles matam, e vem o Senhor então para fuzilar, acabar com aqueles homens que estavam lá. E no final dessa parábola é onde começa o nosso texto, a partir do versículo de número 10. E aqui a gente vai ver então Cristo se colocando como a pedra angular que foi profetizada. Cristo, a pedra angular que foi profetizada. Esse vai ser o nosso primeiro ponto, o primeiro movimento que nós vamos ver nesse texto. Nós vamos ver isso dos versículos 10 ao versículo 12, onde Cristo vai dizer, ainda não lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto é procedente do Senhor e é maravilhoso aos olhos, e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram essa parábola.
então, desistindo, retiraram-se. No começo aqui a gente já olha algo incrível. Jesus ali está acabando aquela parábola, demonstrando ali toda a sua autoridade. Lembra que haviam cantado para Jesus o Salmo 118? Bendito que vem em nome do Senhor. Cristo aqui está mais uma vez repetindo esse salmo. Ele primeiro fez questão de deixar bem claro quem eram aqueles lavradores maus. Olha, esses lavradores maus que não remetem ali o pagamento da vinha, são a liderança de Israel, eles que bateram nos profetas e agora acertam ali, procuram matar o Filho de Deus. E olha, fiquem tranquilos, porque a pedra que vocês estão rejeitando, o rei que vocês estão rejeitando na linguagem do Salmo 118, é justamente aquele que vem e está se transformando na principal pedra angular. Eles ali, como guias da religião, como construtores da religião de Israel, estavam rejeitando a pedra angular. É como se eles pegassem então na construção da religião de Israel. Vamos pensar na construção do templo. Olha, a pedra angular é aquela pedra que está ali. Ignora aquela pedra, aquela não presta. Aquela pedra é muito ruim. A gente acha outra melhor para pôr no lugar e usar como pedra angular. Mas aquela que foi rejeitada, foi ela que foi a principal pedra angular. É como se eles tivessem tirado leis em cima de leis e já tivessem perdido o verdadeiro fundamento. É como se a cada geração de novos sacerdotes, em vez de buscarem a lei do Senhor, eles buscavam o que os sacerdotes antigos faziam e passaram a perder as noções, criaram leis em cima de leis, de modo que a palavra do Senhor, a pedra firme ali, já estava sendo completamente rejeitada. Então eles não conheciam a palavra de Deus de fato. Eles sabiam que aos sábados, ok, era dia de descanso. Isso significa não deis tantos passos, não arraste uma cadeira, não faça isso, não faça aquilo, mas não entendiam que de fato era o descanso do Senhor, aqui para a gente exemplificar. De modo que quando Cristo vem, quando aqueles todos os rituais que eles faziam, que deviam apontar para Cristo, eles não conseguem enxergar. Eles não veem Cristo pelo véu, pela lei que eles mesmos tinham colocado diante deles. Então, em vez de reconhecer a Cristo como fundamento, como o Messias esperado, como aquele profeta que era semelhante a Moisés, eles o ignoram e, na verdade, buscam matá-lo. Aquilo é tampado deles. Mas Cristo vai ensinando ao povo, de modo que o povo compreende. Quando vem Cristo, cita o Salmo 118, aqueles guardiões das Sagradas Escrituras, os escribas, os sacerdotes, eles mais uma vez não compreendem que eles estavam ali diante da própria pedra angular do qual o Salmo 118 dizia. E essa pedra, ela vai ali sendo cada vez mais moldada. A gente já trabalhou a pedra angular como aquela pilastra ali que vai sendo dentro daquela construção. E é muito interessante a gente ver que ela é citada não apenas aqui no Salmo 118, em Marcos, mas a figura de pedra ela aparece em outros momentos. Quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios, capítulo 2, versículo 20, o próprio Paulo vai nos dizer que, olha, ele cita o mesmo Salmo 118, nós edificamos sobre Cristo, sobre a pedra angular, ele é a pedra angular, a partir dele que nós edificamos. E ele vai dizer, olha, vocês ainda estão sobre a base que foi feita pelos apóstolos, pelos primeiros discípulos, pelos sacerdotes. Então, eles seguem a Cristo e formaram ali uma base, de modo que nós vemos e vamos edificando por cima. E quando nós olhamos muitas vezes para Pedro, que muitos dizem ser a pedra que constrói-se em cima, a Igreja Católica ama esse texto para dizer isso, nós vemos que o próprio Pedro diz o seguinte, lá na Epístola de Pedro, a primeira epístola, capítulo 2, versículos 6 a 8, Pedro diz o seguinte lá: pois diz a Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, aqui ele está citando o profeta Isaías, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular e, citando mais uma vez Isaías, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então o próprio Pedro está reconhecendo aqui que há em Sião uma pedra angular, do qual nós edificamos por cima, e essa pedra é Cristo. Observe, Cristo foi aquele profetizado, Cristo foi aquele que de fato é a base, é o fundamento. Se nós pensarmos que a pedra angular nos diz qual altura o edifício vai ter, nós podemos ir até aquela altura onde Cristo nos manda ir. Se nós pensarmos que a parede vai ficar nesse sentido e não nesse, porque a pedra está voltada nesse sentido, então nós temos que viver nesse sentido. Se nos diz que tem que ter essa largura de parede, é essa largura, não é essa e não é essa. Cristo é a nossa pedra angular, Ele nos diz como nós
devemos viver. Surge então aqui uma grande questão: como nós vemos a Cristo Jesus? Como os escribas e fariseus, como os sacerdotes daquela região, daquele tempo, que não conseguiam enxergar a Cristo Jesus de fato como um modelo a ser seguido, eles não conseguiam enxergar a Escritura como ali um modelo a ser seguido. Se nós pensarmos na luz que nós cantamos aqui hoje, as Escrituras são a luz e Cristo andou em cada uma delas, obteve para si a justiça pela qual Ele usou para nos salvar. Nós devemos andar nessa mesma justiça, e Ele é essa pedra, o modelo que nós devemos seguir. Sobre ela toda a igreja, todo o edifício é edificado. Como nós vemos a Cristo Jesus? Podemos fazer dele, de fato, o nosso pilar, sobre o qual nós edificamos, cumprindo os mandamentos, os interpretando corretamente como eles interpretam. O Sermão do Monte é cheio de interpretações de Cristo do Antigo Testamento. O livro de Hebreus ele é maravilhoso para nos mostrar ali como, à luz de Cristo, nós podemos interpretar toda a lei. O próprio Novo Testamento nos dá tantas escrituras maravilhosas de como nós devemos viver. Tudo feito a partir de Cristo Jesus, pois Ele é a pedra angular. Ele é aquele que foi profetizado e de fato foi o nosso guia. E nós podemos assim nos apresentar diante de Cristo, pois Ele é a nossa pedra, o nosso guia. E a partir disso a gente pode ver dois exemplos de pessoas, de como Cristo se demonstrou Ele a pedra angular e como mesmo se demonstrando a pedra angular, Ele acaba sendo rejeitado. E assim nós entramos no nosso segundo ponto: Cristo, a pedra angular que nos diz quais são os limites. Cristo, a pedra angular que nos diz quais são os limites. E nós vamos ver isso dos versículos 13 até o versículo 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei um denário para que eu veja. E lhe o trouxeram. Perguntaram-lhe: De quem é esta efígie de inscrição? E responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqueles homens muito se admiraram dele. E aqui a gente vê o tamanho da conspiração contra Cristo Jesus. Se ele era a pedra angular que ali estava sendo rejeitada por aqueles homens, eles resolvem então dar um jeito de derrubar aquela pedra, para que ninguém cresce nela. Eles juntam ali dois grupos que eram rivais de alguma forma, principalmente no campo político: os fariseus, um partido nitidamente religioso, e os herodianos. Esses dois grupos eram bem opostos em virtude do seguinte: primeiro, os fariseus. Os fariseus eram os guardiões da lei. Se tinham homens que deviam conhecer as Escrituras, esse homem eram os fariseus. Eles liam o Antigo Testamento, buscavam sinais, buscando Cristo Jesus ali, buscavam interpretar, e eram eles que criavam leis em cima de leis, a lei dos anciãos. Eles faziam ali parte do sinédrio e rejeitavam a Cristo Jesus, porque se importavam mais em pregar o reino de Deus do que propriamente cumprir cada uma das leis, não da Escritura, mas que eles mesmos tinham criado em cima da Escritura. Eles deixaram a Escritura de base, criando a própria lei. Cristo de fato não seguia nada dessa lei. Os herodianos, por outro lado, eram um povo que não ligava muito para a lei, não era um partido religioso, mas um partido político. E o que eles achavam interessante era: olha, nós queremos a dominação romana aqui. Roma para nós é muito importante, ela nos dá um status, ela nos dá um poder, e andar junto com esses dominadores para nós é importante. Portanto, nós, estamos aqui dentro do Sinédrio, participamos aqui desse grupo de sacerdotes, mas nada contra Roma, deixa essas pessoas aí. Enquanto os fariseus vinham como uma afronta a um governo que não era judeu sobre eles, os herodianos achavam aquilo bom. E a aliança entre dois grupos rivais foi a primeira tentativa de ataque a Cristo Jesus, na tentativa de ter uma desculpa para prendê-lo e, de fato, condená-lo à morte. Eles buscavam fazer Cristo contradizer ou a lei de Deus ou a lei dos homens, de modo que ele fosse ou contra as Sagradas Escrituras ou contra César. E eles fizeram isso, de fato, de uma forma muito astuta. Primeiramente, eles chegaram enquanto grupo e teceram vários comentários a Cristo Jesus. E a gente pode pensar, quando a gente lê esses comentários, eles foram verdadeiros ou eles ali estavam sendo falsos, hipócritas, como o próprio Cristo vai nos dizer mais tarde? A gente vê uma relação interessante nisso. Mesmo que eles acreditassem que Jesus não fosse o Filho de Deus,
tudo aquilo que eles teceram sobre Cristo Jesus, aquele elogio como um todo, que é um elogio muito belo, o elogio é extremamente verdadeiro. Ele ensina o caminho da verdade, ele não se importa com a aparência dos homens, ele não se importa com o que os homens vão achar daquele ensino, mas ele é verdadeiro e ensina o caminho de Deus. E aqui a gente vê um contraste muito grande, porque mesmo que eles estivessem dizendo uma enorme verdade, eles não acreditavam nem no ponto final daquilo que eles falaram. Eles queriam simplesmente amaciar ali talvez o ego de Cristo Jesus, falar: olha, você ensina muito bem, então nós temos uma duvidazinha pequena para trazer aqui para você, uma coisa fácil, que você vai resolver de um modo simples. Esse era o grande objetivo deles, mas Cristo de fato não se importava com a aparência deles, mas ensinava o caminho da verdade, porque Ele é a pedra angular que foi estabelecida desde os tempos eternos. E cada grupo tinha sua forma de ver aquela situação com relação ao tributo. Olha, os fariseus, guardiões da lei, que gostavam da cultura judaica, faziam questão de preservá-la ao máximo que pudessem. Eles olhavam para o tributo e falavam: olha, pagar isso é uma forma desses dominadores romanos estarem impondo a sua cultura sobre nós. Nós precisamos ter um governo judeu aqui neste lugar. Nós não precisamos de Roma, portanto não devemos pagar o tributo, ao contrário, devemos apoiar as nossas iniciativas locais. E quando de fato os judeus tentam isso, eles vão tentar, a partir de sua própria cultura, tirar Roma dali, eles são massacrados, porque tentam no seu próprio poder, não entendem o julgamento divino ali, a importância de Roma naquele momento. E em paralelo nós temos os herodianos, que eram apoiadores do governador, apoiadores do rei Herodes, que buscavam ali o próprio poder e esperavam que Cristo ordenasse o pagamento de imposto. Afinal de contas, Ele é o rei que está aqui sobre nós, é lícito pagar o imposto a Ele. Então nós temos duas situações. Se Cristo ordenasse que se deveria pagar o imposto, ele poderia ser acusado pelos herodianos, diante do Império Romano, de: olha, esse homem está querendo causar uma revolta. Ele não quer que as pessoas paguem o imposto, ele está ensinando que não se deve pagar. Então Roma tem que ir lá, prender aquele homem e executá-lo, porque ele está ali criando uma rebelião. Pronto, resolvido o problema, Cristo estava morto. Era essa a ideia daqueles homens. Por outro lado, se Cristo ordenasse que o imposto fosse pago, ele seria acusado pelos fariseus de heresia. Olha, ele prefere esses dominadores romanos aqui do que um governo próprio. Diante das Escrituras, a gente vê que o próprio Deus espera que haja um rei, um Messias entre nós. Então, pagar imposto é uma forma de nós impedirmos isso. Israel deve ser autônoma, deve ser o servo sofredor, ela deve ser aquela que sofre tudo e vence tudo, que vem, como lá em Isaías tem o servo sofredor, tem também aquele que vem no dia do Senhor, no dia da vingança. Israel deve ser esse, que vem no dia da vingança. Então, ele tinha essas duas questões na mão: pagar o imposto, ia ser desprezados pelos fariseus, sendo morto por heresia. Não pagar o imposto, ia ser desprezado pelos herodianos, sendo morto por rebelião. Olha que forma esperta aqueles homens usaram para tentar ali pegar o nosso Deus, pegar o nosso Cristo, o nosso Senhor. Mas Cristo, e ainda mais sábio, define os nossos limites, nos mostra como devemos viver. Ele diz como aquela questão deveria ser resolvida, como uma pedra angular posta, nos dizendo de fato como nós devemos viver. E na sua imensa sabedoria, como pedra angular, Ele vai nos mostrar que nós não precisamos nem viver sobre um jogo inteiramente romano, nem viver em revolta contra os nossos governos estabelecidos. E Cristo vai fazer isso de uma forma muito sábia. Primeiro, Ele reconhece a hipocrisia daqueles homens. Ele mostra, primeiro, que eles sabiam que eles estavam sendo falsos naquele belo elogio que eles haviam feito no começo. Olha, eu reconheço como vocês são hipócritas, mas eu vou resolver essa questão de vocês, vou mostrar como vocês devem viver. Olha, tragam-me um denário. E a gente vive no século XXI, um denário para a gente é uma moeda meio estranha. A gente só sabe que ela tinha ali a efígie do imperador, a inscrição de César, pelo nosso texto. Mas o que era esse denário? O denário era uma espécie de um salário mínimo, um salário que devia se pagar para alguém que fazia trabalho braçal. Então alguém ali que carrega pedras, trabalha com os braços o dia inteiro, por dia ele recebia um denário. Ao mesmo tempo, esse denário também era um imposto que devia ser pago a Roma anualmente, simplesmente porque você existe dentro do Império Romano. Se você existe dentro do Império Romano, para você continuar vivendo, você deve pagar o imposto. Se você não pagar o imposto, Roma vem atrás de você e pronto, você não vive mais, está resolvido o problema, não precisa mais pagar. Mas se você quer viver no Império Romano, um denário por ano era a ordem estabelecida. Esse era o imposto que se devia ou não pagar.
E Cristo pede esse denário, chama aqueles homens para que eles trouxessem um denário para que Cristo então resolvesse aquela colocação. E eles pedem para ver aquele denário. Olha, me digam, vocês aí vendo esse denário, de quem é essa inscrição que está aí? De quem que é esse desenho que está aí? Hoje nas nossas moedas a gente tem também aqueles desenhos, isso vem desde aquela época. De quem que é essa moeda? Hoje nós olharmos qualquer moeda das nossas, é o símbolo da República, de alguma forma, que simboliza 10 centavos, 50 centavos, R$1. Naquela época era o símbolo do imperador, o denário. E Cristo então faz essa pergunta de quem é a imagem que está ali, e eles sabiamente respondem de forma óbvia, é de César. E Cristo passa a ensinar algo muito importante aqui, mostrando quais são as marcas. Olha, se é de César, dai a César. Um governo ímpio aqui sobre nós, ele ainda é um governo, ele ainda cumpre um papel importante. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus chamando Ciro, um rei ímpio, que até de certa forma dizimou o povo de Deus, de seu servo. Mesmo que ele não adorasse o Senhor, não reconhecesse o Senhor como seu único e verdadeiro Deus, ele foi utilizado do Senhor como servo de Deus, para fazer a vontade de Deus. Mesmo que um governo ímpio esteja sobre nós, ele tem a sua função, ele é importante. Ele é o César naquela questão e merece ser dado a ele. O salário dele, o imposto é lícito. Nós devemos sim pagar o imposto. O governo tem a sua função de trazer segurança, de julgar os criminosos, de construir infraestrutura. Tem tantas funções que um governo faz, sem necessariamente ser um governo cristão ou não, ele tem a sua função. E nós, enquanto cristãos, seguindo aqui a marca de Cristo, devemos financiar essas operações governamentais. E o povo ali, observando esses dois partidos, não entendiam muito bem essa relação, porque os fariseus viam pagar esse imposto como uma revolta contra Deus. E o próprio Deus encarnado aqui nos mostra que não, nós deveríamos pagar esse imposto. Mas não apenas nós deveríamos dar a César aquilo que é de César, nós também deveríamos dar a Deus aquilo que é de Deus. Se César se considerava uma espécie de Deus, e quando nós entendemos a cultura grega, a cultura romana, nós vamos ver que os imperadores, aqueles que se consideravam Césares, eles eram de certa forma adorados como deuses. Muitos ainda em vida atribuíam para si esse título divino e buscavam a adoração dos seus súditos. Mas isso não deveria ser dado a eles, porque dai a César o que é de César, o imposto que é devido. Mas a adoração, aquilo que nós devemos dar, única e exclusivamente a Deus, ainda deve ser dado a Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não confundam as coisas. Mesmo que nós tenhamos um governo que advoga para si, que ele é messiânico, que ele traz em si algo que só Deus deveria dar, ele é a salvação do povo, ele nunca de fato vai ser essa salvação no sentido bíblico, a salvação da alma, ele nunca vai poder entregar isso, porque isso só o nosso Deus, nós só podemos ter em Cristo Jesus. E Cristo aqui então nos mostra de forma muito sábia que seus dois adversários estavam errados. Nem os herodianos deviam agradar tanto a César, dando tudo o que ele queria, nem os fariseus deviam ser tão revoltos contra o governo. Isso não estava certo. Cristo então aqui nos mostra as marcas que nós devemos seguir, dando a Deus o que é de Deus e dando ao governo o que é o governo, dando de César aquilo que é de César. E nós? Será que fazemos essas mesmas coisas? Seguimos essa marca estabelecida pelo nosso Deus? O que nós fazemos? Nós estudamos as Escrituras para entender o que ela nos diz em cada um dos assuntos da nossa vida. Eles poderiam entender isso olhando para o Antigo Testamento, mas não entenderam. Precisou ouvir Cristo ensinar isso aqui, ser repercutido lá nos apóstolos, para que nós pudéssemos entender claramente a nossa relação com o governo. Como hoje a nossa confissão de fé muito bem fala, salvo engano, no seu capítulo de número 23, da nossa relação com o governo. Aqui é um exemplo de como nós podemos usar as Escrituras e a vida de Cristo como marco, como pilastra, como pedra angular. Nós devemos entender e reconhecer as Sagradas Escrituras, buscando nela direção para tudo, seja para a nossa relação com o governo, seja para a nossa relação familiar entre marido e mulher, nossa relação com os nossos filhos, nossa relação com os nossos pais, nossa relação com o nosso patrão, com os nossos empregados, se for o caso, nossa relação dentro da igreja. Em tudo nós devemos buscar as Sagradas Escrituras. E como nós estamos no mês da Reforma, eu vi aqui no boletim, vocês vão ter uma programação sobre o mês da Reforma. Os reformadores buscavam isso, voltar à Palavra de Deus e usá-la como pedra angular, como guia,
não apenas para as coisas da igreja, mas para tudo na vida deles. E assim nós devemos ser. Isso então nos leva a um terceiro ponto, onde nós vamos ver que Cristo, mesmo sendo aquela pedra angular, ele foi rejeitado. Então Cristo é a pedra angular que foi rejeitada. Aqui já caminhando para o nosso final, versículos 18 e 19, onde nós vamos ver o seguinte: então os saduceus, dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar uma mulher sem filhos, seu irmão tome-a como esposa e suscite descendência a seu irmão. Aqui a gente está só no começo de um outro recorte do texto, mas é só para demonstrar como Cristo é a pedra angular que foi rejeitada ali por aquelas pessoas. Aqui a gente tem um novo grupo se aproximando do Senhor, os saduceus. Os saduceus, eles nunca haviam aparecido ali no Evangelho de Marcos. Pode ler lá de Marcos 1 até Marcos 12, aqui, versículo 18, não vai aparecer os saduceus nenhuma vez. Eles não aparecem. Esse é o único momento onde eles aparecem no Evangelho de Marcos. E Marcos traz sobre ele uma definição muito interessante para explicar quem eles eram. Eles não acreditavam haver ressurreição. Mas quem era esse grupo? De onde vem? De comer esses saduceus? O que é isso? Os saduceus são um grupo dos sacerdotes, uma elite sacerdotal, que vivia ali única e exclusivamente em Jerusalém, provavelmente ali de uma linhagem de sumos sacerdotes, e eles eram muito céticos em várias coisas. Eles acreditavam única e exclusivamente no Pentateuco, nos 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ponto. Para eles, únicos e exclusivamente, isso eram as Escrituras. Fora disso, eles não acreditavam, era apenas literatura judaica. E eles rivalizavam ali de alguma forma com os fariseus, mas também tinham uma certa aproximação com Roma, para conseguir manter as coisas em paz, em calma, apaziguar os ânimos. E se os fariseus já não compreendiam muito bem as Escrituras, os saduceus muito menos, que acreditavam apenas numa pequena parte delas. E ali a gente tem um grande problema, porque mesmo que eles nunca tivessem se confrontado com Cristo, eles já deveriam ter ouvido falar daquele que vinha como rei, daquele que reinterpretava a lei e que dizia que a lei não era só os livros que eles acreditavam, mas era toda a Escritura daquele momento, todo o Antigo Testamento. E esses homens ali vão rivalizar com Cristo uma primeira vez. Como uma elite sacerdotal, eles também queriam ver Cristo morto. Estavam buscando aquilo. E se os fariseus e os herodianos não deram conta, vamos ter que chamar aqui agora então a tropa de elite, chama os saduceus. Nós somos os melhores, elite sacerdotal, agora vamos confrontar esse homem. E nós vamos fazer isso crendo nas nossas Escrituras, naquilo só que a gente crê. E nós não acreditamos na ressurreição, de acordo com eles, não tem isso no Pentateuco, não tem isso na lei de Moisés, então nós não cremos. E olha só como nós vamos utilizar essa questão muito básica para acabar com esse homem que se diz Cristo Jesus, que se diz o Filho de Deus. Eles vão dizer: olha, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão tome-a como esposa e suscite descendência a seu irmão. Aqui eles estão usando de base uma lei do Antigo Testamento, que a ideia é essa mesmo, gerar sempre descendência para aquelas pessoas ali que morreram sem deixar uma descendência, para aqueles homens que morreram sem deixar uma descendência. O esposo deveria vir, o esposo que morreu tinha um irmão, aquele irmão deveria buscar aquela mulher, aquela viúva, se casar com ela e gerar descendência não ao seu próprio nome, mas ao nome daquele irmão que faleceu. O primeiro filho seria desse irmão que faleceu e os demais filhos dele. Essa era a ideia dessa lei. Então eles pegam, olha, na ressurreição, o restante do texto vem dizer essa ideia. De quem vão ser, de quem aquela mulher vai ser casada? E era essa a ideia, então. Eles começam a questionar sobre a ressurreição. Algo que eles nem acreditavam. Eles diziam não haver ressurreição e estavam perguntando como seria na ressurreição. Aqueles homens não acreditavam em Cristo. Eles não acreditavam em Cristo como sendo a pedra angular, porque Cristo dizia haver ressurreição. Mas eles, com a mesma hipocrisia dos fariseus e dos herodianos, rejeitaram a Cristo Jesus. A pergunta deles não era no sentido de entender as Escrituras. Eles já estavam ali vindo dar a própria interpretação deles da lei, rejeitando ali mais uma vez a pedra angular. Eles estavam ali, na verdade, querendo pura e simplesmente questionar o Mestre, envergonhá-lo, fazer cair em suas próprias palavras, para que eles pudessem ser condenados e ser mortos. Essa era a ideia daqueles homens.
Eles não queriam, de forma nenhuma, compreender as Sagradas Escrituras. Já tinham a sua interpretação e para eles isso bastava. E foram desprezados por isso. Esse grupo foi rapidamente destruído logo que Jerusalém cai na história, um pouco depois, no ano 70 depois de Cristo. Os saduceus, que só aparecem em Marcos, desaparecem completamente da história. Porque eles não tiveram a capacidade de olhar para a pedra angular que estava ali diante deles. A lei do Antigo Testamento e a lei de Moisés apontavam para Cristo, mas eles não compreenderam como os fariseus. Eles simplesmente buscavam preservar ali a sua própria visão e mostrar que eles estavam certos. Eles tinham uma aproximação com o governo, eles talvez compreendessem de forma melhor aquela questão do imposto do que os fariseus e os herodianos, mas desprezavam tudo o resto. Desprezavam a Cristo, buscavam se manter ali como soberanos, rejeitando a pedra angular que estava sendo posta. E a nós, como isso pode ser aplicado a nós? Nós compreendemos de fato a palavra de Deus? Nós muitas vezes buscamos ali recortes da palavra de Deus, simplesmente, talvez lapidar aquela pedra angular. Olha, tira isso aqui, tira aquilo lá, isso aqui Deus diz, mas olha, a gente tem algumas dúvidas se isso é ou não verdade. A gente estudando teologia vai ver que tem uma teologia que está reacendendo, infelizmente, chamada de teologia liberal. E a ideia dessa teologia é buscar dentro da palavra de Deus o que é a palavra de Deus. A Bíblia, esse livro, não é a palavra, na visão deles, pelo amor de Deus, não falo isso. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, mas na visão desses homens, isso aqui não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então a gente tira os versículos aqui que não fazem parte da palavra de Deus e a gente vai identificar a verdadeira palavra de Deus. Isso é o que eles dizem. Olha só, como alguém pode pegar essa pedra angular maravilhosa que foi posta e falar que só uma poeirinha é a palavra de Deus? Será que nós fazemos isso como saduceus? Às vezes nós podemos ter preferências por um texto ou outro e rejeitar. Isso aqui que a Bíblia ensina eu não vou cumprir, eu acho muito difícil. É uma forma de desprezarmos a palavra de Deus. Outro erro que nós podemos ver aqui é de não levar a palavra de Deus a sério. Olha, eu compreendo, creio que tudo isso é a palavra de Deus, mas eu deliberadamente escolho ignorar. Vou perguntar assim para Cristo Jesus, tentar entender isso, mas não me interessa muito a resposta. Eu vou viver da forma que eu quero. Isso para mim é o mais importante. A Bíblia fala sobre um tópico ou outro, isso não interessa. Meu pastor tem falado muito isso lá na igreja e tem me impactado de certa forma. Ele diz o seguinte, que não consegue entender muitas vezes os crentes que fazem justamente isso aqui que os saduceus faziam. Eles querem compreender a palavra de Deus, mas não se importam em continuar pecando. Olha, Senhor, eu entendo que sonegar imposto, para usar o mesmo exemplo aqui, é pecado, mas quando chegar a hora de eu pagar o meu imposto, eu vou sonegar. A gente já paga tanta coisa, né? Eu deliberadamente sei que eu estou errado, peço perdão já antecipadamente por isso, mas eu vou pecar. Desculpa, Senhor. Isso é uma forma de nós renegarmos e deixarmos para lá a nossa pedra angular. Cristo, ele é de fato a pedra angular, mas que pode ser rejeitado até mesmo por aqueles que dizem ser seus discípulos. Então, passando para a conclusão, como nós podemos concluir, desde o começo da história, nós vemos que Deus estabeleceu um padrão. Em Adão e Eva, Ele deu a ordem a eles não seguiram aquele padrão quando resolveram comer daquele fruto, cair naquela lábia da serpente. E ao longo de toda a história, Deus foi demonstrando que Ele tinha um padrão, e que muitos homens escolhiam seguir ou não esse padrão. E esse padrão é plenamente seguido por Cristo, e Ele é a pedra angular colocada ali para que nós pudéssemos vir atrás. Ele é a pedra angular que veio e morreu sendo plenamente justo. Sendo plenamente justo, Cristo veio, morreu, ressuscitou para poder nos dar a salvação. Se nós não podemos ser pedra angular, se nós não temos a justiça necessária para ser pedra angular, Ele teve, foi e nos permite seguir o seu caminho, seguir a luz, como nós cantamos aqui hoje. E a partir disso, a partir de seguir a Cristo, o que nós podemos fazer? Como nós podemos seguir a Cristo? Primeiro, conhecendo a pedra angular, conhecendo o modelo a ser seguido, conhecendo a sua palavra, o seu ensinamento, a forma como ele vivia e vivendo no mesmo princípio. Sendo, assim como Paulo foi, dizendo, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sigo a pedra angular, então vocês podem me seguir sem problema, porque eu estou no rumo certo. E nós podemos fazer isso conhecendo as Sagradas Escrituras, mas não apenas conhecendo, orando como Cristo orou. Cristo, ele não apenas conhecia as Sagradas Escrituras, como tinha uma profunda comunhão com o seu Pai. Nós vemos Jesus em vários momentos orando, jejuando,
virando noites muitas vezes. Antes de começar o seu ministério público, ele faz aquele jejum de 40 dias no deserto, é tentado pelo diabo e vence. E com certeza naqueles 40 dias ele passou orando e meditando na palavra do nosso Deus. E uma outra forma como nós podemos seguir a nossa pedra angular é edificando, seja através da evangelização. Olha, nós chamamos mais pessoas para seguir a pedra angular. A pedra angular ela é a primeira a ser colocada, mas não é a última. Nós devemos pregar a palavra do nosso Deus. Olha, sigam a pedra angular e assim nós vamos edificando a igreja. E não apenas almas, não apenas pessoas que nós podemos evangelizar para que Deus as converta e elas façam parte daquele mesmo edifício que nós fazemos. Nós também podemos responder às questões do nosso tempo, edificar a nossa teologia. Como nós podemos viver hoje à luz do nosso governo? Como nós podemos viver hoje a partir da nossa cultura? A Bíblia vai nos dar essas respostas. Isso também é edificar, é seguir a pedra angular. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a seguir de fato a pedra angular, a seguir o nosso Deus, seguir aquilo que Cristo nos deu. Que nós possamos reconhecer a Cristo como pedra angular, seguir os seus ensinamentos, seguir as Sagradas Escrituras, em tudo, todos os seus ensinos, para que em tudo nós glorifiquemos ao nosso Deus, tenhamos uma vida digna do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, reconhecemos a Jesus Cristo como nossa pedra angular, como nosso Deus. Ele teve uma vida santa e perfeita, Pai, que nós buscamos ter no nosso processo de santificação. Sabemos que diante dele, ó Pai, há apenas dois caminhos, Senhor. Nós podemos abraçar o nosso modelo ou podemos tropeçar nessa pedra maravilhosa. Senhor, nos ajude a reconhecer a Jesus Cristo como nosso guia, dando a Ti, ó Deus, aquilo que é Teu e aquilo que é dos outros, entregando a eles, ó Pai. Nos ajude a conhecer a Tua palavra e a Te exaltar de forma correta. Nos ajude, ó Deus, a ter comunhão contigo em oração. Nos ajude a mostrar, ó Deus, e nos mostre como pregar, como demonstrar o Teu reino, o Teu evangelho às outras pessoas. E também a responder, ó Deus, ao nosso tempo. Responder aquelas questões muitas vezes difíceis que se levantam no nosso meio. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a responder tudo pela Tua palavra. Não permita, ó Deus, em nenhum momento que Te desprezemos ou Te deixemos de lado. Nunca permita, ó Deus, que rejeitemos a Tua palavra para cair no nosso próprio engano. Nos ajude, ó Pai, a crer e a confiar no Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vamos entoar o hino 368, já caminhando para o final do nosso culto nessa noite. Convido os queridos irmãos, aqueles que puderem ficar em pé. Vamos entoar esse hino com muita alegria, com muito entusiasmo, cantando o hino 368, adorando a Jesus, a pedra angular, pedra de esquina, o único que deve ser exaltado e bendito. Hino 368. Fazer a oração, e depois da oração do presbítero Eupídio, a bênção apostólica em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, por esta rica oportunidade Deus, de estarmos aqui nesta noite para podermos nos bendir, te adorar, te exaltar e engrandecer o teu santo e santo nome. Nossa, obrigado. Que, ó Pai, continue, Pai Santo, abençoando, Deus, cada pessoa que chega aqui nesta noite. Nossa, obrigado. E que a tua palavra possa ter palavra na cada palavra. Meu Deus, em nome de Jesus. Que o Pai também não queira acredito uma nova semana, Deus, na tua presença. Oh, meu Deus. O nosso deve, Deus, seja somente para a tua honra e para a tua glória.
bênção, irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo repouse sobre essa igreja presbiteriana do Diamante, e também sobre toda a igreja do Senhor espalhada pelo mundo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Um minutinho para 2 avisos, meus queridos. Nós estamos liberados. Primeiro aviso, deixa eu desligar, né?